Gente, então agora a correção é da PET número 3, né? Primeiro probleminha aí diz o seguinte: no dia 16 de janeiro de 2018, em Washington, nos Estados Unidos, a temperatura mínima chegou a menos 4 graus Celsius e a máxima atingiu 6 graus Celsius. De quanto foi a variação de temperatura nesse dia? Bom, para a gente encontrar então a variação da temperatura, nós fazemos a temperatura maior menos a temperatura menor. A temperatura maior foi de 6 graus, menos a temperatura menor, que foi de 4 graus. Então, caímos exatamente na resolução de uma subtração, tá? Onde esse menos vai trocar o sinal do menos 4. Então, vai ficar 6 com o simétrico de menos 4, que é mais 4. 6 mais 4, 10. Então, significa que a variação de temperatura foi de 10 graus, tá? Sempre que perguntar variação de temperatura, é a temperatura maior menos a temperatura menor, tá? Se a temperatura menor for negativo, existe a obrigatoriedade dos parênteses. Depois, na letra B, outra situação. Pedro estava organizando suas finanças e percebeu que estava devendo R$ 52 na farmácia, que eu represento por menos 52. 17 na padaria, que eu represento por menos 17. 25 para o seu amigo, que eu represento por menos 25. Como poderia ser representada matematicamente essa situação e qual seria o total de sua dívida? Então, matematicamente, nós vamos representar por uma adição, que nós vamos adicionar, né, o que ele está devendo. Então, aqui foi uma dívida, adicionada a segunda dívida, adicionada a terceira dívida, totalizando aí uma dívida de R$ 94, que nós representamos por menos 94. Então, o total da dívida é de R$ 94, tá? Agora, vamos continuar aí com a letra C. Letra C, ele diz o seguinte: um contador de uma pequena empresa faz o acompanhamento das finanças que sofrem alterações várias vezes durante a semana. Nesse acompanhamento, ele verifica quais são os valores que a empresa tem, créditos ou arrecadação, e os valores que a empresa deve pagar, débitos. A diferença entre o crédito e o débito informa o saldo da conta. Se o saldo for positivo, a empresa tem mais créditos e, caso seja negativo, terá mais débitos. Veja as movimentações que ocorreram nas finanças dessa empresa e responda. Então, a primeira situação: no início do dia, o saldo era de R$ 8.500. Então, está aqui, R$ 8.500. E passou a ser de menos R$ 2.300. Ele tinha um saldo positivo e passou a ter um saldo negativo. Então, o saldo positivo menos o saldo negativo de R$ 2.300. De quanto foi o débito que causou essa alteração no saldo? Então, nós resolvemos utilizando aqui a subtração. Vou tirar esse sinalzinho aqui, vou pôr um asterisco. É a primeira situação aí desse problema. Então, 8.500,
o simétrico aqui de menos 2.300 mais 2.300, resultando aí em 10.800. Então, a pergunta aí, o débito, ele quer saber qual foi, de quanto foi o débito que causou esse saldo negativo. Então, resposta: o débito foi de 10.800 reais, né? Repetindo, se ele tinha um saldo de 8.500, né? E ele gastou 10.800, ele gastou mais do que ele tinha. Então, por isso que ele ficou com um saldo negativo de 2.300, que a gente representa por menos 2.300, tá? Agora vamos para a segunda situação. Na segunda movimentação, o saldo negativo, né, de R$ 2.300 passou a ser de menos R$ 4.250. Quer dizer, o saldo negativo dele aumentou. Houve um depósito ou uma retirada? De quanto? Então, na verdade, houve uma retirada, né? Então, a primeira resposta aí, houve uma retirada. Porque se ele já estava com um saldo negativo e esse saldo ainda aumentou, foi porque houve a retirada. Agora, quer saber, então, de quanto? Então, veja só, menos 4.250, que foi o saldo negativo que ele passou a ter, menos o saldo que ele estava, que é negativo, que era de 2.300. Então, vamos trocar aqui, menos 4.250 mais 2.300. Vamos ficar com um saldo de negativo de R$ 1.950. Então, se ele já devia 2.300 e ele fez uma retirada de 1.950, juntando os dois, ele estava com um saldo negativo de R$ 4.250, ok? Vamos para a penúltima pergunta aí. A penúltima diz o seguinte: depois esse saldo passou a ser de R$ 1.100. Dessa vez houve depósito ou retirada. De quanto? Se ele estava com um saldo negativo e ele passou a ter um saldo positivo, é porque houve exatamente um depósito. Então, a resposta aqui: houve um depósito. Houve um depósito. Agora quer saber de quanto foi esse depósito? Então, veja só, R$ 1.100 menos o que ele estava devendo, que era 4.250. Vamos usar aqui o simétrico, 1.100 mais 4.250, que vai dar o resultado de R$ 5.350. Então,
o depósito dele foi exatamente de 5.350. Pagou o que ele devia, que era 4.250, portanto, ele fica exatamente com um saldo positivo de R$ 1.100. Entendido? E, finalmente, a última questão. Então, quando o saldo era de R$ 1.100, o contador depositou R$ 5.600. Qual foi o saldo resultante? Se ele estava com um saldo positivo de 1.100 e houve um depósito de 5.600, ele finaliza com um total de R$ 6.700, exatamente um saldo positivo, né? Então, respondendo aí, o saldo, qual foi o saldo resultante? O saldo resultante é de R$ 6.700, tá? Com isso, então, nós concluímos aqui, né, a PET aí da semana 3, né? Trabalhando com situações, problemas, usando exatamente a subtração, né? E para a próxima semana, então, nós vamos para a PET da semana 4, tá? Que eu vou fotografar, postando aí para vocês no WhatsApp. Um bom final de semana e fiquem com Deus, tá bom?